estudantes, a mais uma aula do Centro de Mídias, continuando o nosso maravilhoso aprofundamento de hábitos sustentáveis aí. Na verdade, nossa primeira aula efetivamente do nosso componente. Eu sou a professora Fabiane e ao meu lado está o maravilhoso, incrível professor Gabriel. Dispensa aqui, muito obrigado, ficou até sem jeito. Bom, galera, a gente vai começar a falar então da introdução, realmente agora ter aula do que a gente vai começar a ver no decorrer dessa semana, né, das atividades que a gente estava comentando lá, que a gente estava no spoiler, agora a gente realmente vai para cima e vai começar a entender um pouco, investigar, levar tudo daqueles conceitos que a gente estava antes já conversando, né? Bom, primeiro aqui a nossa atividade. O nosso aprofundamento já, né, vocês já estão cansados de saber, é Ciência em Ação. E em primeiro momento a gente vai falar sobre o projeto da Casa Sustentável. A gente vai buscar meios de entender como que a gente pode o quê? Ter hábitos mais sustentáveis, que é o nome do nosso componente curricular. Quais são os hábitos, de que formas e também de que formas a gente pode ajudar o nosso planeta e também de que formas hoje a gente sabe que a gente está prejudicando para diminuir cada vez mais o dano que a gente causa ao planeta. Exato, e por ser hábitos, a gente já entende que é algo que tem que ser feito sempre, né? Então a ideia não é pensar só em ações que você vai ter um dia e nunca mais, mas sim desenvolver algo que a gente possa fazer aí de uma maneira cotidiana, né? Porque ajudar o planeta não é um dia e acabou. Exatamente, a gente tem que sempre estar no processo e também sempre estar trabalhando para ver o que a gente está danando no mundo, não achar que o que a gente faz já é o suficiente. Pensar, por exemplo, seja no banho, seja, eu já tomo pouco banho, eu já faço isso. Não é só fazer o mínimo, a gente tem que sempre buscar fazer o máximo possível e a gente vai ver também o porquê disso agora. Porque quando a gente traz dados, a gente consegue conversar mais com isso, a gente já percebe como que o ser humano desgasta naturalmente e infelizmente da nossa forma de viver, que é o consumo, né? Sempre cada vez mais o mundo. Mas vamos lá. Já pensando aqui, aquela coisa que vocês já viram que é a gente apresentando a atividade, mas ali, a gente está ali, na semana 1, na introdução, aonde a gente vai fazer aquela primeira parte ali, que é a coleta de dados, tanto dos resíduos que a gente produz. Que isso é muito interessante, porque quando a gente começa a ter esse valor, a gente começa a entender o quanto que a gente consome, o quanto que a gente está emitindo de resíduo, de lixo, fica gritante para a gente, né? Começa a ser... A gente olha para um dado e fala, caraca, eu não tinha noção que eu prejudicava tanto assim o planeta. E a partir do momento desse impacto que a gente consegue traçar, a gente começa a entender a importância dos hábitos sustentáveis em si, né? Eu lembrei de uma coisa agora que... Você já viu aqueles programas, né? E isso não é uma publicidade, ou nem ao menos falando bem, né? Mas assim, que são programas que falam sobre como as pessoas comem, né? Normalmente é visando emagrecimento e tal. Mas aí eles... Eu lembro que tinha não lembro também qual que era, mas eles pegavam a quantidade de açúcar que a pessoa comia, de gordura, enfim. E aí eles levavam num saco. Então, isso é o que você come de gordura. Aí botava um sacão de, 4 quilos. O quanto você come de açúcar numa semana? Eu levava, 3 sacos de açúcar. E a pessoa olhava e falava, meu Deus, é tudo isso que eu estou comendo, eu não tinha noção. Essa é meio que a ideia que a gente quer trazer com essa ideia do lixo. Porque quando a gente fala sobre o consumo de lixo, a gente não presta atenção. Você vai no mercado, você sai comprando as coisas que você precisa. Você está na rua, você vai lá, você descarta onde dá, enfim... Né? E muitas vezes a gente não para pensar o quanto isso acumula ao longo do tempo. O quanto você, sendo uma pessoa só ou distribuindo pelas pessoas na sua casa, tá gastando de lixo. É igual quando a gente fala, quanto você gasta de água? As pessoas não têm noção da quantidade absurda de água que é gasta numa casa, por exemplo. Não. Pra lavar uma louça, sei lá. É uma quantidade absurda que às vezes a gente nem espera que seja uma quantidade absurda, porque a pessoa pode pensar só nos gastos principais, assim, a água da louça, a água do banho, mas também a gente tem que pensar em água quando a gente gasta no cálculo diário, seja, por exemplo, a água que foi necessária para fazer o seu alimento, para fazer a sua carne, para fazer agropecuária, para fazer também, seja seus vegetais, e também outros tipos, por exemplo, água que você usa para descarga, tem tantos tipos e também tem tantos hábitos, tanto para a água que a gente vai conseguir ver, que já diminui, já ajuda muito o planeta. Porque é aquela coisa, a gente já está tão acostumado a prejudicar que também toda ajuda é muito válida, é muito importante, é isso que a gente vai ver, com foco agora no lixo.
Exato, né? A gente começar a entender que, por mais que muitas vezes durante a vida a gente acabe entrando no modo automático, né? A gente só vai vivendo, só vai fazendo as coisas, a gente precisa ter conhecimento e a gente precisa entender o que a gente está fazendo, o que a gente está produzindo, para que justamente a gente possa ter controle sobre isso. Porque uma das coisas que ninguém te fala sobre viver no automático é que normalmente a gente perde o controle das coisas. Nossa, muito. E os hábitos sustentáveis também são hábitos que para nós é saudável. Não é só bom para o meio ambiente, mas também é bom para a gente. Porque se a gente levar em consideração o que você mesmo falou, Fabi, de quando a gente vive no automático, a gente acaba comendo mais besteira, comendo coisa mais rápida, tudo que é prejudicial tanto para a gente e o processo daquele produto, de fabricação e tudo, também é prejudicial para o planeta. Ou também é um descarte mal utilizado, mal feito. São tantas formas que a gente prejudica não só o mundo, mas a nossa vida com essa correria, tudo, viver no automático, que a gente esquece que a gente só está sendo prejudicado. Tanto a longo prazo com o planeta, tanto a nossa saúde, se a gente for para pensar. Exato, e se a gente começa a entender esses hábitos e principalmente começa a fazer escolhas melhores, né? E ninguém está dizendo que você vai ter que abrir mão de todas as coisas que você consome, mas é consumir de uma maneira mais consciente, por exemplo. Por que não optar por uma marca de shampoo que, por exemplo, tem um selo de reciclagem, que não tem crueldade animal, que não usa produtos de origem animal? Se você for pensar em escolher empresas, por exemplo, que tem aquela ação que eu esqueci, que é... Você compra o produto e aí depois você pode devolver para a marca, tipo, a embalagem vazia. Um processo de reciclagem, assim. E isso tem empresas de celular, tem empresas de... refrigerante também, tem todas... maquiagem, até de coisas assim, de empresas que fazem esse retorno, né? Então, tem muitas coisas que existem que a gente não sabe. Por exemplo, muitas empresas hoje, você pode devolver seu celular no ato da compra e você ganha um desconto. Sim. Quantas pessoas efetivamente fazem isso? Nenhuma. Tem aquela coisa, desconto, não sei o quê, mas a galera prefere ou ficar comprando outro celular e a gente vai entrar nesse assunto que é o quê? Desculpa, já estou aqui adiantando os PPTs, mas antes de tudo, porque eu já quero falar do assunto, essas são as habilidades, né? Que a gente já conversou naquelas aulas de apresentação, mas que você pode pausar, você pode ler aí com tranquilidade, que é o que a gente vai estar fazendo durante essas semanas. O material também está aí para você baixar, ler com calma, grifar o que você quiser, mas tudo aí está da forma e com as estratégias que a gente quer. E falando em estratégia, a gente também tem o nosso eixo, que é o nosso eixo principal desse componente, né, dessa atividade, que seria ali identificar e explicar as questões socioculturais e ambientais relacionadas a fenômenos físicos, químicos e biológicos. Lendo aqui, parece o quê? Maluquice, parece complicado, mas é exatamente o que a gente está conversando. Exato. A gente está levando a relação ambiental com as questões físicas, ambientais e também as socioculturais, como tudo isso está ligado. E falando disso, que agora sim a gente vai para a questão do lixo. Exato. Por quê? Quando a gente pensa em lixo, a gente tem que pensar também não só o que a gente produz, mas vamos pensar por um outro viés, né? Que é como que a gente faz essa coleta de lixo, como que acontece, e pensando também até de uma forma monetária, né? Como que é a taxa do lixo? Qual que é a taxa do lixo que a gente deixa ali na rua, que pega segunda, quarta e sexta, que pra gente, né, no Brasil, já está dentro do IPTU. Mas diferentes lugares têm diferentes estratégias, por exemplo, para conseguir retirar esse lixo e ter essa taxa de lixo equilibrada para quê? Para ter um descarte correto, para ter também um bom uso de uma reciclagem, ou de vez de ir para um lixão, vai para um terreiro controlado. Então, a taxa do lixo também é uma coisa que entra monetária, mas a gente entra em um outro assunto, que é a gente também está pagando para a retirada do nosso lixo, para tudo, mas a gente também tem que pensar na retirada desse lixo, nessa taxa, de uma forma que esse lixo vá corretamente e vai ser despejado de uma forma que não traga danos para o ambiente. Se a gente for analisar, por exemplo, outros países, e aí pode ser por uma breve pesquisa na internet ou simplesmente assistindo até vlogs, porque, tipo, eu sou a pessoa do YouTube, né? E aí eu assisto programas aleatórios no YouTube. Todos nós somos. E aí, às vezes, eu assisto uns vlogs aleatórios e você vê a galera falando sobre o lixo, ou sobre taxação, ou sobre o quão complexo é você fazer o descarte correto do lixo em outros países.
E aqui a gente tem essa facilidade. Primeiro que a gente acha que as pessoas que trabalham, né, com a coleta seletiva, elas saem do chão. Sim, elas aparecem na nossa rua do nada. Elas surgem em dias alternados e elas pegam esse lixo, mas a gente não sabe para onde vai. Muitos de nós não fazem nem ideia sobre a taxação do lixo, né? Eu acho que em São Paulo a gente só entrou nessa discussão quando a taxação do lixo se tornou durante um período uma taxa à parte. Sim, é porque como tá ali dentro já do IPTU, a gente esquece, né? A gente tá lá. Então, quando a gente vê em algo à parte, a gente começa, opa, eu estou pagando por isso, então eu estou pagando também pela retirada correta e também pelo despejo correto, pela reciclagem, por tudo que, na verdade, não prejudicaria o planeta, não uma levada de lixões, mas uma coleta viável, uma coleta correta do lixo, né? Isso porque ainda em muitos bairros, eu não vou falar todos, porque aí, né, eu estaria falando de algo que eu não sei, mas existe também, além da nossa coleta comum, né, de lixo comum, em muitos bairros, normalmente uma vez por semana, você tem coleta de recicláveis. Sim. Por exemplo, onde eu moro, eu sei que é segunda-feira de manhã, é a coleta dos recicláveis, enquanto, né, eu acho que é terça, quinta e sábado é o descarte de lixo comum, mas também no período da noite. Então, são duas coisas, é você saber para qual caminhão, vamos dizer assim, você está descartando esse lixo, e segundo os horários, porque normalmente do lixo reciclado não é no mesmo dia e nem no mesmo horário do lixo comum. Não, e também tem, por exemplo, o carro de coleta de óleo que sempre passa nas ruas, pelo menos na minha, em vários lugares que eu morei, amigos, passa sempre segunda-feira, segunda e quarta, e parece que não, mas quando a gente pensa na coleta, também na coleta de lixo, a gente não tem que pensar só nessa taxa como, ok, eu estou pagando, esse lixo tem que ser despejado em algum lugar correto e tananã. Mas a gente tem que pensar no que a gente faz também dentro de casa, que seria o quê? Coletar o lixo e reservar ele de diferentes formas, seja, por exemplo, óleo, papel, coisas orgânicas e inorgânicas. Pensando no quê? Pensando na reciclagem mesmo desse produto, pensando na reutilização dele, como que ele vai ser reciclado. A gente não pode unir tudo que a gente gera como lixo, todos os nossos desgastes, assim, como uma única coisa e entregar para um lixão, porque também ele não vai conseguir fazer o processo de reciclagem e também todo o processo de reciclagem mesmo. E aí a gente tem, né, algumas coisas que são importantes. Primeiro é saber sobre esses mecanismos de coleta, né, tanto para onde eles vão, mas quais são eles. Por exemplo, para resíduos maiores, aqui em São Paulo você tem a Operação Cata Bagulho, e é esse nome mesmo, eu não estou inventando, que pega, por exemplo, móveis antigos ou lixos maiores que você quer despejar, e a prefeitura faz ações. Eu não sei exatamente a periodicidade em cada bairro, mas eles marcam o dia, você deixa no horário lá X e eles vêm coletar. Como você tem, por exemplo, ecopontos, não só ecopontos da prefeitura, mas muitas empresas também têm ecopontos. E a segunda você pode descartar, mas você pode reutilizar também. Por exemplo, óleo é um ótimo exemplo. Muita gente faz sabão, por exemplo. Sabão, aquele de lavar roupa, né? Tipo, que normalmente sabão de coco, muita gente faz com óleo usado. Aqueles sabões de barra, né? Que vó ama, inclusive. E você falando disso, a gente falando de tudo isso, vale lembrar de uma coisa que na sustentabilidade é algo primordial, que são os 3 R's. Que, falando rapidamente assim de cada um, o primeiro seria, vamos dizer, reduzir. Reduzir o que a gente consome. Será que tudo que a gente consome, não só de alimento, mas, por exemplo, a roupa, será que você precisa realmente sempre de uma roupa nova? A gente vive numa sociedade do consumo. Então, pensar nos 3 R's, o primeiro seria pensar na redução desse consumo. Porque a gente vai ver até no decorrer aí das atividades, com esse consumo exacerbado, é muito prejudicial, tanto para a gente quanto para o planeta. E a gente entra no segundo, né, no segundo R, que seria a reciclagem em si, que é o foco que a gente mais está dando aqui para a conversa, que seria pensando na reciclagem correta do nosso lixo, que é destinar o nosso lixo para o lugar correto, onde ele vai ser tratado de uma forma correta, seja o óleo, seja, por exemplo, papel, para você reutilizar o papel, seja plástico, ainda mais que o plástico demora muito para decompor. E também a gente falou o quê? De reduzir, reciclar e, nossa, me fugiu. Reutilizar. O outro R fugiu aqui. Mas a reutilização, ao mesmo tempo que você pode reduzir o consumo, por exemplo, de roupa e assim, vamos pensar nesse mesmo exemplo.
você pode reutilizar uma outra roupa, ou de brechó, ou você pode... um amigo seu, de vez de não estar querendo mais uma roupa, tem vários métodos que a gente pode reutilizar, e não só pensando assim no têxtil, né, na roupa, mas caixas de... Meu avô, ele pegava a caixa de leite e fazia um cantinho para os passarinhos. Tem várias... dá para você fazer uma mini hortinha, por exemplo, com aquele pedaço que vem os ovos. Tem várias formas que a gente pode reutilizar diversos materiais que a gente normalmente só despeja, a gente só taca e a gente só leva para o lixo, né? Exato, e muitas vezes, né, como a gente sabe que o lado econômico às vezes é o que fala mais alto, nesse processo também a gente tem até a redução de consumo de coisas, porque a partir do momento que a gente começa a reutilizar, né, a dar novos sentidos a esses objetos, a gente pode muitas vezes... Reciclei o óleo, fiz sabão, estou economizando no sabão. Ao invés de comprar uma roupa nova sempre, por que não comprar ou ir atrás de roupas que são de brechó, de upcycling, você mesmo, dar uma nova roupagem. Não é porque às vezes tem um furo na sua roupa que ela necessariamente vai para o lixo, né? Existem hoje tantas opções do que você pode fazer. Aquela pergunta que, bom, você só vai vestir uma calça, um tênis e uma blusa, porque você precisa de tanta coisa no seu armário também, sempre está consumindo e consumindo e consumindo. E beleza, a gente gosta também, é legal a gente ter uma roupa, ter isso, mas também pensar no quê? Na reutilização das roupas que a gente não usa mais. Seja dar para um amigo, eu faço muito isso quando eu tenho algumas peças de roupas que eu não estou usando mais. Eu falo, gente, quem quer, tá aqui parado no armário, porque não faz sentido você também está consumindo algo, você está utilizando, você está tendo algo na sua casa que você não está utilizando. A gente pensa também num viés social, né? Que a gente está sempre tendo patrimônio, a gente, por exemplo, na roupa, enquanto várias pessoas poderiam estar utilizando essa roupa, a gente podia estar doando essas roupas, entra em várias outras questões. E hoje a gente vê bastante esse movimento aí do minimalismo, né, crescendo, enfim. E muitas vezes, a gente, até voltando no que você falou da habilidade, né, falando sobre a questão sociocultural, porque também tem isso, essa ideia de que a gente precisa consumir o tempo todo, que se a blogueira tem, eu também tenho que ter, e aí a gente começa a perder um pouco da noção, né? Muitas vezes a gente vê as próprias blogueiras, enfim, falando, gente, eu tenho essa quantidade de coisas porque eu trabalho com isso. Por que que você, por exemplo, dentro da sua casa, precisa ter um armário, quem dera fosse um armário, ter 3 armários de roupa, sendo que assim, você não usa nem metade delas. Né? Tipo, é necessário você estar fazendo esse acúmulo de coisas, esse acúmulo de lixo, né? Você está acumulando muitas vezes objetos que poderiam estar sendo utilizados por outras pessoas e principalmente, da onde estão vindo essas roupas que você compra, vamos dizer, em grande quantidade. Porque se a gente for pensar nas fast fashions, que são justamente essas lojas que vivem mudando catálogo, que tem 1 bilhão de opções e de pronta entrega, enfim, a gente está falando, por exemplo, de empresas em que a gente tem vários problemas relacionados à sustentabilidade, né? Muitas delas têm casos com trabalho escravo, com descarte incorreto de lixo, com detritos, enfim. Então também é conhecer um pouco do que você está comprando. E aí é aquela coisa que a gente começa sempre quando a gente começa a ter um maior conhecimento sobre o assunto, por exemplo, agora do que a gente está conversando, a gente vê o quão um hábito, né, que pode ser tão simples, pode melhorar tanto e tem tantos aprofundamentos, tanto que você disse da questão sociocultural, pessoas trabalhando e sendo exploradas, e tantos assuntos pesados que podem ser melhorados com simples hábitos do nosso dia a dia que a gente vai espalhando de boca a boca ali para o amigo, para a família. E agora focando nessa questão do lixo, que a gente só está falando de lixo, a gente pegou um pouco ali do papo de roupa como exemplo, mas voltando para o lixo de casa, a gente tem ali no slide o quê? Qual que seria a quantidade de lixo que a gente produz ao longo do tempo? Pensar nisso é muito importante, ao longo de uma semana, ao longo de um mês ou ao longo de um dia. A gente não tem esse dado. Então a melhor coisa que a gente pode fazer é o quê? É irmos atrás desse dado da forma que a gente consegue mesmo. Chegando em casa, mãe, olha só, o que a gente gastou hoje? Eu joguei isso daqui fora. A gente começar a fazer buscar, a gente conseguir criar esse dado para ver o quanto que a gente gasta em casa. E não só isso, mas o quanto que a gente gasta, por exemplo, seja em papelão, seja em produtos orgânicos, né? Ou seja, que dá para você fazer uma coleta diferenciada, por exemplo, a casca do ovo, a casca da banana, todas essas questões. Mas a gente também começa a ter essas duas coisas aí. A gente vê o quanto que a gente
o quanto que a gente consome, o quanto que a gente produz de lixo ao longo de uma semana, ao longo de um mês, ao longo de um dia, e também o quanto que a gente poderia estar coletando ele de uma forma melhor. Uma dica até para poder fazer essas medidas é que normalmente quando você compra saco de lixo, aquele preto, né, tem preto e azul normalmente, eles têm o volume, né, a quantidade de litros que ele tem. Mas no caso, o litro é a quantidade de volume, tá? E aí, talvez uma boa, né, às vezes fica meio do dia a dia, se você conseguir, seria super legal fazer essa análise do dia a dia, mas no macro é pensar quantos sacos de lixo você joga e quantos litros tem em cada. Sim, porque aí você também consegue uma coisa mais fácil, né? Por agora, você consegue buscar esse dado de uma forma, ok, eu joguei na semana X sacos de lixo de tantos litros. Então você já consegue ter uma visão geral do quanto a gente descarta de lixo, quanto você descarta de lixo aí na sua casa. E esse dado, de novo, voltando lá bem nos primeiros minutinhos da aula, a gente comentou o quão é gritante quando a gente consegue esse dado, porque a gente não imagina que é um número tão alto, tão expressivo, e quando a gente volta para isso, a gente vê que, meu Deus, eu estou consumindo, eu estou produzindo muito lixo. O que eu posso fazer nessa situação para melhorar? Então, é o fato de buscar o dado, analisar esse dado, para depois a gente ir atrás de uma solução, uma melhora. É aquela história. Primeiro a gente tem que saber o quanto para depois entender o que está indo para o lixo, né? Que aí é realmente olhar de tudo isso que está indo para o lixo, o que realmente tem que estar, tem que ser descartado no lixo. Então, por exemplo, eu tenho gato, então a areia do gato não tem muita opção, você tem que ter o descarte, não dá para eu reutilizar a areia dos gatos. Então, isso é uma coisa que eu tenho certeza que precisa ir para o lixo. Mas, por exemplo, garrafa PET, não obrigatoriamente ela precisa ir para o lixo comum. Né? Como você falou, caixa de ovo, caixa de leite. Então, também, o que desse lixo eu estou jogando simplesmente porque tá aqui, joga tudo no mesmo saco, né? E quantas dessas coisas realmente precisam ir para o lixo? E quando a gente pensa, por exemplo, quando esse descarte errado, né, que a gente faz, acaba tudo indo, seja para um aterro, quando a gente pensa em um aterro, realmente alguns, né, grande parte é controlado, ou seja, os materiais ali, que seja tudo jogado, né? Todo o lixo que a gente produz, eles têm uma preocupação, mas quando a gente pensa num lixão, que seria basicamente uma área céu aberto, onde todo o lixo é colocado lá, a gente tem muitos problemas ambientais também. Seja, por exemplo, com os processos químicos ali acontecendo de fermentação, um monte de processos do lixo prejudicando o ar e também todo o chorume, todo aquele material líquido do lixo entrando na terra e prejudicando tanto a terra quanto os lençóis freáticos. E os lençóis freáticos, eles são primordiais no ciclo da água, então isso vai voltar para a gente. E isso volta muito pior do que a gente que colocou o lixo, porque esse descarte que também já é errado, que é um descarte de lixão onde não tem nenhum auxílio, nenhuma ajuda, nenhum preparo desse lixo, acaba só prejudicando a gente. E se a gente tivesse feito o descarte correto daquele lixo, não teria isso. A gente poderia estar reutilizando, a gente poderia estar reciclando, poderiam ter diversos meios para que não tivesse acontecido um lixão ou qualquer coisa. Mas hoje em dia o nosso consumo é tão crítico, é tão exacerbado que é até uma utopia pensar isso. E principalmente pensar até em outros aspectos, como por exemplo o lixo eletrônico. Né? Se a gente for pensar a quantidade de metais pesados e outros produtos que são absurdamente tóxicos, que estão sendo jogados no meio ambiente, porque simplesmente joga na sacolinha normal, né? Porque senão eu tenho que procurar um posto de coleta. Só que nisso, é exatamente o que o Gabriel falou, isso volta para você. Hoje, você pode até encontrar legumes, verduras, até animais que têm, por exemplo, metais pesados, porque justamente a água que ele está bebendo, ou no caso a planta, enfim, já está contaminada. E isso passa para o alimento. A gente acha que não volta para a gente, mas volta. Não, e o descarte que você falou dos químicos, eu acho que está muito acostumado também a ver quando a gente vai em alguma loja, alguma coisa, uma área para descarte de pilha, por exemplo. E a gente pensa, descarte de pilha, quando é que eu vou trazer minha pilha para cá? Mas tem tantos elementos químicos ali que, quando você joga num lixo normal, que vai para um lixão, isso prejudica muito, e muito, tanto o ambiente quanto a gente, a longo prazo. Como você mesmo disse, Fabi. Então, a gente começar a ter essa preocupação. E como que a gente começa a ter essa preocupação? Porque realmente, falando e falando, pode gerar uma preocupação.
Mas quando a gente vê o dado, quando a gente realmente coleta esse dado do quanto que a gente produz de lixo, a gente tem um start, a gente tem um estouro ali, tipo, opa, é verdade, não é balela o que eles estão falando. A gente realmente produz muito lixo e tem que melhorar essa situação. Aí não dá preocupação, né? A gente já parte direto pro desespero. Ah, não, já começa a gritar, já fico completamente desesperado, assim, falo, meu Deus do céu. Então, por isso que agora, a melhor não, né? O que vocês devem fazer é essa coleta de dados, para a gente conseguir mensurar, a gente ter esse número. O quanto que o fulaninho gasta, o seu amigo, você mesmo. Por que o gasto dele é maior? Por que o meu gasto é menor? O que eu faço de diferente disso? Parece que não, mas é uma conversa muito importante, porque daí a gente já vai vendo tanto coisas singelas, coisas simples que a gente faz, que melhoram ou que pioram o meio ambiente na hora do descarte. Talvez esse seja a proposta das dicas, né, que a gente tem aqui dado aqui pra frente. Porque a gente ouve muita dica, por exemplo, de produto. Tipo, olha, comprei tal negócio, Sim. minha vida melhorou 1000%, nossa, é prático, mais rápido, meu dia ficou até mais tranquilo. E aí, quando você vai ver, quando a gente fala sobre hábitos que são sustentáveis ou melhores para o meio ambiente, a gente não faz essa troca de dicas. Então, talvez a gente tenha que repensar que a gente tenha que dar mais dicas, não sobre consumo, mas como a gente diminuir o consumo. Nossa, com certeza, porque a gente... foi exatamente o que você falou, a gente só fala de consumir e não da diminuição. É muito difícil você estar numa roda de amigos, qualquer coisa, e alguém puxar esse assunto. Nossa, a gente começou a fazer uma coleta, a gente começou a fazer uma separação do nosso lixo. Então, essa busca desse assunto e esse interesse também é primordial, porque entra no que a gente falou lá nas introduções daquelas outras aulas, que é o quê? Sempre estar conversando, é a melhor forma de conscientizar as pessoas, é conscientizar primeiro quem está ao seu redor, seja seus amigos, sua família, indo atrás de sempre expandir esse conhecimento, para no final a gente ter esse conhecimento tão difundido que a gente vai começar a melhorar gradativamente, cada vez mais, o nosso planeta. Exato, então a ideia agora nesse princípio, né, lembrando que a gente está começando o nosso itinerário, a gente está no momento de introdução, é que vocês justamente façam essa coleta de dados particular. Né? A gente obviamente vai analisar dados, né, maiores e de outros lugares, mas a ideia é que a gente comece pela gente. Então, que você faça essa coleta desse dado, tanto para que depois, né, você possa compartilhar com os seus colegas, né, e ver como está indo ali, e realmente pegar essas dicas. Às vezes alguém tem uma sacada de gênio que não está compartilhando com a gente. O óbvio para mim não é óbvio para eles, então você sempre pode estar fazendo algo ali que você acha correto e, opa, peraí, eu fiz errado minha vida toda? Então, é primordial a gente estar tendo essa conversa, a gente está coletando, porque a gente vai conseguir realmente gerar essa conversa, e gerar essa conversa o quê? Com dados, com interesse, tipo, caraca, por que o fulaninho ele consome muito menos que eu, ele gera muito menos lixo que eu? O que ele faz? Por que tal pessoa consome muito mais? O que está errado nos hábitos dessa pessoa? Então, a busca desses dados, a coleta disso, agora, nesse começo, né, do componente da nossa atividade 1, da introdução, é a melhor coisa que a gente pode fazer para realmente estar buscando essas informações e também gerando essa conscientização que acaba vindo pelos nossos próprios dados, o que é muito legal, porque não é algo que a gente lê, é algo que a gente vivencia e sabe como mudar. A gente vai trabalhar como mudar e sabe o porquê que a gente gera tanto lixo. E justamente para isso, o primeiro passo é conhecer, né? Não só o nosso lixo, mas como a gente falou, quais são as opções de coleta que tem, né, onde você mora. A gente está falando da nossa realidade, mas a gente mora aqui na cidade de São Paulo. Às vezes você é de outra cidade, né? Às vezes a organização da sua cidade é diferente. Por exemplo, 2022 foi o ano em que todas as cidades tiveram ali que colocar a taxa do lixo, as que ainda não tinham, né? Essa taxação se tornou federal, vamos dizer assim. Então, a gente precisa se apropriar e entender, porque também não adianta a gente muitas vezes falar, mas eu não sei, mas você buscou saber? Exato. Então, quando a gente busca saber, já é outra coisa. Mas isso a gente vai ver no decorrer da atividade, no decorrer dessa semana, com esse componente. Então é isso, né? Exatamente. Não esqueça de avaliar a nossa aula, qualquer coisa, os materiais também estão no repositório, e até a próxima, né? Até a próxima.